Olá, meu nome é Tiago e esse é o canal TH Faturamento. Hoje vamos abordar um tema que tem gerado muitas dúvidas naqueles que atuam no serviço de oncologia do SUS: o relacionamento de procedimentos da tabela do SUS com alguns medicamentos específicos. Na verdade, vamos avaliar se realmente há esse relacionamento. Por meio de análise de documentos emitidos pelo próprio Ministério da Saúde, vai ser possível colocar luz a essa discussão. Vamos então partir para a análise desses documentos. A análise de cada documento será realizada de maneira bem objetiva. A intenção é verificar se existe ou não o relacionamento entre o procedimento e o medicamento administrado ao paciente da oncologia. O primeiro documento que a gente vai avaliar é o Manual de Bases Técnicas da Oncologia. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para acesso dos documentos que vamos examinar. No item 4.2 do manual, que trata da autorização e ressarcimento dos procedimentos do SUS, ele já aponta qual deve ser o nosso entendimento com relação à questão se há relacionamento entre procedimentos e medicamentos. No final da página 44, início da página 45, o manual ele nos traz quais são as únicas duas exceções de procedimentos que guardam relação a medicamentos. São eles o inibidor da osteólise, o procedimento do inibidor da osteólise e o procedimento do fator estimulante de crescimento de colônias de granulócitos e macrófagos. Os outros procedimentos da tabela do SUS não referem classe farmacêutica nem medicamentos, mas sim indicações terapêuticas de tipos e situações tumorais especificadas em cada procedimento descrito, independentes de esquema terapêutico utilizado. A prescrição médica é prerrogativa e responsabilidade do médico assistente. Então, já por aí, já fica evidenciado que os únicos procedimentos que guardam relação ao medicamento é o procedimento de inibidor e de fator estimulante de crescimento de colônias de granulócitos. Os outros procedimentos da tabela do SUS, eles não guardam essa relação. Então, a afirmação que determinado procedimento se refere a determinado medicamento, ela é inválida, ela não é verdadeira. E aí, outros documentos vão comprovar esse entendimento do Ministério da Saúde, vão reforçar esse entendimento, que e na verdade, assim, todos os documentos ou muitos documentos do Ministério da Saúde, que procedimentos, via de regra, não guardam relação ao medicamento administrado. Outro documento que vamos avaliar é a Diretriz Diagnóstica e Terapêutica do Carcinoma de Mama. Esse documento, ele também trata desse tema. No item 7 desse documento, quando ele trata da regulação, controle e avaliação pelo gestor, onde ele aponta os procedimentos relacionados ao tratamento do carcinoma de mama, em um dos parágrafos, ele é muito claro com relação ao relacionamento entre procedimento e medicamentos utilizados no tratamento. Após listar os procedimentos da tabela do SUS compatíveis com o tratamento do carcinoma de mama, houve a preocupação em reforçar o conceito que esses procedimentos não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis a situações clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Da mesma maneira que foi abordado lá no Manual de Bases Técnicas da Oncologia. Outro documento que vamos avaliar é a nota técnica da Coordenadoria Geral de Assuntos Judiciais ao Ministério da Saúde, a nota técnica 1861 de 2018. Ela se refere a um medicamento axitinib para o tratamento do câncer renal de células claras. No item 3.2 desta nota técnica, a coordenadoria teve o cuidado de reforçar aquilo que a gente vem apurando nos outros documentos. Cabe exclusivamente ao corpo clínico do estabelecimento de saúde credenciado e habilitado a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme condutas adotadas no hospital. Além do mais, os procedimentos que constam na tabela do SUS não se referem a medicamentos, mas sim a indicação terapêuticas de tipo e situações tumorais especificadas em cada procedimento descrito, e independente de esquema terapêutico utilizado.
Lembrando que a análise desses documentos está sendo muito objetiva apenas do ponto de vista do nosso tema, apenas para fazer a análise se há ou não relação ou relacionamento entre procedimento e medicamento, mas na descrição do vídeo eu vou deixar o link para quem tiver interesse em avaliar os documentos na íntegra. E aí continua a nota técnica, cabendo ainda informar que a responsabilidade pela padronização dos medicamentos é dos estabelecimentos habilitados em oncologia e a prescrição prerrogativa do médico assistente do doente, conforme conduta adotada naquela instituição. Em outra nota técnica, a 2703 de 2018, a coordenadoria também teve a preocupação de tratar do tema. No item 7.2 da nota técnica, veja que os dizeres são os mesmos. Cabe exclusivamente ao corpo clínico do estabelecimento de saúde credenciado e habilitado a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme as condutas adotadas no hospital. Além do mais, os procedimentos que constam na tabela do SUS não se referem a medicamentos, mas sim à indicação terapêuticas de tipos e situações tumorais especificadas em cada procedimento descritos e independentes de esquema terapêutico utilizado. Por esses documentos analisados, e existem muitos outras notas técnicas, outras recomendações, eu acredito que a gente tenha colocado luz a essa situação ou esse questionamento, ou essa dúvida que existe àqueles que atuam na oncologia do SUS, se os procedimentos guardam relação aos medicamentos. Espero ter ajudado na compreensão desse conceito tão importante para o serviço da oncologia. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative a notificação e receba novos vídeos sobre faturamento e temas relacionados ao SUS. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.